O Brasil precisa, sim, andar para frente e não se subordinar aos Estados Unidos. O que o Bananinha está fazendo nos Estados Unidos simplesmente significa, sabe o quê? Traição à pátria. Aqui tem poderes autônomos. Eles estão pedindo para fechar o Supremo, para liberar o Bolsonaro e seus sequazes. Isso é um escárnio, uma vergonha. Vocês deviam ter vergonha de defender isso lá. Estudar a história. E vou dizer mais. A Anistia de 79 premiou os torturadores, mas não liberou os crimes de sangue do período. Eu estava lá e eu vi, teve gente que cumpriu 15 anos de cadeia. Em 79 tinha gente que já com 11 anos de cadeia e não foram liberados, porque os crimes de sangue não foram liberados. E eu vou dizer mais, Vossa Excelência tinha que dar graças a Deus que teve a Anistia 79 e condenar que os que torturaram foram livrados até hoje, inclusive o atentado do Rio Centro, capitão Wilson Machado. Sabe o que aconteceu com ele? Que ele queria matar 20 mil no Rio Centro com uma bomba. Ele não só não foi punido, como ele foi promovido a general. Entende? Esse é o escárnio da vida política brasileira. Nós vamos virar uma chave da história. Nós vamos olhar para frente e vamos falar o seguinte: golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, não tem anistia para isso. Inclusive, já tem fixado na Constituição e nas últimas resoluções do STF. O que eles estão fazendo é uma agitação para paralisar o país. E a figura que está assumindo isso, que é o governador invernizado do bolsonarismo, o que ele queria passar para frente é o que ele era um moderado, mas ele já tem 2 carimbos no rosto. Sabe o quê? De entreguista e de golpista. E terá no futuro um na testa quando ele for candidato, que ele está inclusive passando a perna no Bolsonaro e nos bolsonaristas. A deputada bolsonarista apelou então para as frases comuns que aliam a esquerda a Cuba. Falou em vírus chinês ao se referir ao coronavírus e ainda atacou o STF. Traição à pátria e golpe de Estado é o que vocês esquerdistas queriam fazer antes de 64, quando foram lá para Cuba aprender guerrilha urbana e quiseram instalar o terror no Brasil. E o que eu falei aqui são dados históricos, sim. Houve assassinatos, 120 assassinatos, houve assalto a banco, houve sim sequestro de embaixadores, houve sequestro de aviões comerciais, causando terror social, sim, com armas. Porque isso tudo vocês fizeram com armas. Agora, dizer que os velhinhos do dia 8 de janeiro não estavam armados e iam ter potencialidade de cometer um golpe, isso é um desaforo à inteligência brasileira. Aliás, não dá para confiar nos dados que o senhor trouxe aqui, deputado Ivan, porque o senhor falou aqui que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas na pandemia. Agora, quer dizer que o Bolsonaro é o vírus do Covid? Porque foi o vírus do Covid, o vírus chinês, diga-se aliás, que matou as pessoas e não o Bolsonaro. Então vocês não têm moral nenhuma, me desculpe, deputado Ivan Valente, para falar em democracia. E quanto a essa revisão do STF, isso é outro abuso de autoridade que eles estão cometendo. Primeiro, que esse processo do dia 8 de janeiro já é absolutamente nulo. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Eles arrastaram o Ramagem para o processo para arrastar essas pessoas para serem julgadas pelo Supremo. E o Alexandre de Moraes, que se diz juiz, ele na verdade se diz vítima. Ele compactuou com o PGR para poder denunciar as pessoas. Isso é nulidade absoluta do processo. E esse processo simplesmente é nulo. Isso é uma palhaçada, isso é um teatro e a gente já sabe o resultado desse teatro. Vai ser a condenação de todo mundo. Ou seja, a anistia vai ser o único remédio jurídico, legal e constitucional que quem decide isso é o Congresso e não o Supremo para poder pacificar o país verdadeiramente. Ou seja, essa é a nossa opinião. Se o Supremo rever a lei da anistia, mostra mais uma vez o seu autoritarismo. E o PSOL e a esquerda estão concordando com isso, que é uma vergonha para a democracia brasileira. Ivan Valente não perdoou e categorizou que a extrema-direita sairá dessa situação com um carimbo na testa por tentar liquidar com a soberania nacional. Primeiro eu queria dizer que a Constituição brasileira prevê, entende, a independência de poderes. E são 3 poderes autônomos e legítimos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os militares se julgavam o 4º poder, os aliados dela, esses que vão em cana agora. Esses generais todos que nunca respeitaram a Constituição, golpistas, entende? E achavam que eles eram o poder moderador. Mas agora tem 3 poderes, tá? Um
vocês acham que o judiciário não existe, que vocês tendo uma maioria circunstancial de reacionários no Congresso Nacional vai durar para sempre. Então vocês apoiam o IOF violando a prerrogativa do Executivo, que é do Lula, fazer um decreto sobre o IOF, vocês achando que tendo maioria no Congresso, vocês derrubam isso. O Supremo vai fazer o controle de constitucionalidade. A mesma coisa é para o marco temporal. Foi derrotado lá no Supremo por 9-2. Está na Constituição, artigo 231. Vocês votam com os ruralistas lá e falam, nós temos maioria e tem para ter o marco temporal. E acho que vai vingar. A mesma coisa é a anistia. Eu tenho maioria para aprovar a anistia, mas ela é inconstitucional, entende? Ela é totalmente inconstitucional. Até aliás, vocês querem anistia para quem não foi condenado. E no texto do Sóstenes, que ele mostrou, é desde 2019 até nunca mais.